Nas últimas semanas, um motor causou um alvoroço na internet. Um motor que promete ser revolucionário, ultra leve, super eficiente e que promete, digamos, salvar a vida dos motores a combustão. Bom, eu vou te explicar, tintim por tintim, o que é o in-engine, um motor de 8 pistões rotativo, que realmente é completamente diferente daquilo que vocês conhecem, mas eu também vou te explicar por que que você foi enganado. Bom, meus amigos, para a gente entender bem essa história, a gente precisa entender o funcionamento do motor, o que que ele tem de diferente, por que que ele é tão revolucionário assim. E eu vou fazer uma explicação aqui breve de alguns detalhes que eu descobri sobre ele, pesquisei muito, estudei muito esse motor, e você sabe, né, eu sou um cara que trabalhou muitos anos com motores, sou engenheiro também, então assim, tem muita coisa que eu vi que inclusive muitos sites americanos divulgaram da forma errada. Muitos acertaram, mas muitos erraram. Vamos lá. Princípio básico do motor IN. Primeiro, é uma empresa que foi fundada por um cara chamado Juan Garrido, um espanhol lá da região de Granada. Ele na verdade começou muito antes, tá? Na década de 90, montando karts de competição e tal, ele mesmo, né? Quando era praticamente uma criança ainda. E a empresa começou em 2011. Em 2012 já fizeram o primeiro protótipo funcional. E de lá para cá eles vêm evoluindo rapidamente. Tanto que em 2018 eles já colocaram a funcionar o primeiro protótipo em um veículo. Eles botaram dentro de um carro para testar, rodaram 200 horas para pegar várias condições e o veículo ficou realmente funcional. Em 2020 eles conseguiram chegar já em um motor realmente surpreendente, com 500 cilindradas e 120 cavalos. Beleza, como funciona este motor? Basicamente ele utiliza o princípio dos pistões opostos. Não é um princípio novo, tá? Antes de mais nada, não é um princípio novo. Esses motores de pistões opostos existem há quase um século. Eles foram utilizados no período entre guerras, pela própria Alemanha, em aviões. Confesso que não foi muito bom o uso de aviões, tanto que eles abandonaram logo a ideia. Mas ele foi muito utilizado e até hoje tem várias locomotivas rodando com esse tipo de motor. Sempre, ou melhor, a maioria das vezes nas locomotivas sim, 2 tempos a diesel, e também foi utilizado em ônibus, foi utilizado em caminhões, teve outras aplicações militares também, mas basicamente não é um conceito novo. O que é esse conceito? Bom, como vocês podem ver, eles basicamente são 2 pistões que se movem em sentidos opostos e que admitem o ar e a mistura, né, de combustível, fazem a queima e empurram. Essa queima faz com que o ar expanda e empurre os pistões nos sentidos opostos de novo, fazendo com que o motor se movimente. Bom, aqui já tem uma grande vantagem desse sistema. Tá? O primeiro deles é o fato de que, imaginem que vocês têm 4 lados para onde o ar vai se expandir. 2 desses lados são utilizados para gerar trabalho. Como assim, Felipe? Quando tu empurra os pistões, tu está usando 2 lados para que a força do ar expandindo, ela gere trabalho para empurrar o veículo, certo? No motor convencional, aquele de moto, de carro, onde tem só um pistão, é só em um sentido do pistão. Os outros 3 lados, um para cima, seria do cabeçote, não gera força, não gera trabalho. Para as 2 laterais dos cilindros também não. O das 2 laterais dos cilindros, ele continua existindo, neste caso dos pistões opostos, mas tu ganha um a mais aqui. Tá. Aonde que ele é revolucionário, então, se esse sistema de pistões opostos já existia? Basicamente, os sistemas utilizados até então, eles eram basicamente 2 motores virados ao contrário, sem cabeçote, né? Eles tinham 2 virabrequins, eles tinham um sistema bem complexo ali e tal, o que torna o motor grande, pesado e caro de construir. Este daqui é um sistema bem mais compacto, bem mais simples. Eles viraram os pistões, ou seja, os pistões estão no mesmo sentido do eixo de rotação. No caso dos outros motores convencionais, eles estavam sempre no sentido transversal, o que deixava o motor muito maior. Com isso o motor ficou cilíndrico e pequenininho. E ele, em vez de usar virabrequim, ele usa o que eles chamam de disc plate. Basicamente é um disco com um came, um lobby,
aonde o pistão ele fica andando em cima daquele câmbio, à medida com que ele vai expandindo, ele empurra o câmbio para ele girar, e à medida que ele tem que expulsar o ar de dentro, né, e comprimir a mistura, o próprio câmbio, o movimento do disco, faz com que empurre o pistão para dentro. Aqui já tem uma grande vantagem, tu eliminou um monte de componentes e tu pode usar direto um rolamento no próprio pistão, o que diminui também o atrito. E ele tem uma tecnologia que eu considero também revolucionária: taxa de compressão variável. Bom, já existem motores a pistão com virabrequim, biela e tal, que tem taxa de compressão variável. Agora, da forma com que a InEngine desenvolveu esse sistema é realmente completamente diferente do restante e muito simples. Basicamente, eles botaram uma engrenagem no eixo que gira ali, aonde ele consegue afastar individualmente um dos pistões. Com isso, quando chega no final de curso, eles estão em tempos diferentes. Isso aumenta a câmara de combustão, que é entre os dois pistões, e muda a taxa de compressão de acordo com a necessidade do combustível que tu está usando. E isso pode dar uma ampla gama de utilização de combustíveis para esse motor. Tu pode usar gasolina, pode usar etanol, pode usar diesel, pode usar, sei lá, GNV, e pode usar até mesmo hidrogênio. Claro que tu tem que fazer várias adequações no motor para que cada um desses combustíveis seja utilizado, mas é possível. Outra grande vantagem desse motor é a simplicidade dele na questão válvulas. Ele não tem válvula de admissão, ele funciona como um motor 2 tempos. Ele tem janelas de admissão. Para quem não entende o motor 2 tempos, aqui eu vou dar uma explicação rápida. Basicamente ele tem duas janelas, uma de entrada e uma de saída, localizadas no PMI, ou seja, o ponto morto inferior. Próximo disso, na verdade, não pode ser exatamente no PMI. E por um lado entra o ar limpo e do outro lado sai os gases de escape. Tudo isso em um tempo só, tá? É mais ou menos um tempo. Na verdade, existe uma interposição, uma transposição dos tempos ali. Mas para não complicar muito, entenda o seguinte: no motor 2 tempos de moto, por exemplo, aquele que vocês já conhecem, o cárter, ali embaixo, onde tem o virabrequim, o pistão e tal, ele é vedado e pressurizado. Ou seja, o movimento do pistão, quando ele desce, né, quando está havendo a queima do combustível, pressuriza o cárter, deixa ele realmente tipo uma panela de pressão. E quando a janela se abre, ou seja, quando o pistão chega naquele momento em que a janela abriu, vai passar a mistura, a própria pressão do cárter joga o ar, combustível e óleo que tem lá dentro do cárter para dentro da câmara de combustão, e isso faz com que empurre os gases queimados para fora através do escapamento. Isso evita também que puxe gases para dentro e tudo mais. Então, é assim que é feita a limpeza. Esse é um dos grandes motivos pelo qual o motor 2 tempos ele acabou abolindo. Por quê? Primeiro, porque ele queima óleo junto. Segundo, porque nessa fase onde tu expulsa os gases do escapamento, tu acaba expulsando invariavelmente um pouco de combustível junto. E combustível é poluente, então ali já é um problema. No caso desse InEngine, ele tem uma grande vantagem. Como só entra ar puro e não tem nada de óleo misturado nesse ar e também não tem gasolina, não tem combustível ali, combustível no geral, então ele basicamente o que entra de ar puro serve para limpar o cilindro, bota tudo fora. Essa é uma vantagem. Como que eles conseguiram isso? Primeiro, o cárter não é pressurizado, né? Então o cárter ele é separado do sistema de admissão. Segundo, aí a lubrificação do pistão ali ocorre que nem motor 4 tempos normal, né? Um cárter com bomba de óleo e tal, joga óleo para o pistão, lubrificou, tá tudo certo. Outro detalhe importante: como que o ar entra pela admissão e sai lá no escape? Isso não acontece de forma natural, ou seja, não é de forma aspirada, porque vocês imaginam o seguinte, né? Quando os pistões chegaram naqueles pontos finais lá, no final, perto do final de curso, no PMI, ele abriu as duas janelas. Então ele não vai simplesmente sair por vontade própria, ele vai sair pelos dois lados, porque a mistura ainda vai estar expandindo, né? Ele vai sair tanto pelo escape quanto pela admissão. E não pode acontecer isso, ele tem que entrar ar novo pela admissão e empurrar a mistura queimada pelo escape. No motor 2 tempos convencional é o próprio cárter que faz esse papel. Neste motor, quem faz este papel é igualzinho ao de uma locomotiva 2 tempos a diesel.
existe um compressor mecânico que empurra o ar, o famoso blower, tipo aquele dos Dodge, do filme do Velozes e Furiosos e tal. Ele empurra o ar limpo para dentro e ele força a saída pelos gases de escape, ou melhor, dos gases queimados pelo escapamento. Então, ele por si só ele não funciona, tá? Ele precisa de uma força externa. Mas esse compressor mecânico, ele não serve para dar mais potência. Ele pode até ajudar um pouco, mas a principal função dele é fazer o motor funcionar. Sem esse compressor mecânico, como eu falei antes, os gases eles sairiam tanto pelo escapamento quanto pela admissão, que não pode acontecer. Tem que entrar ar limpo e quem força esse ar limpo a entrar é justamente o compressor mecânico. Segundo ponto importante, no momento em que o ar é admitido, ele é admitido sem combustível. Por quê? Porque ele tem um bico de injeção direta dentro da câmara de combustão, ou seja, entre os dois pistões. Então ele injeta ar limpo, expulsa o ar já queimado, né, a mistura queimada, e vai um pouco de ar limpo para o escapamento também, não tem problema nenhum nisso. E depois que se fechou as portas, né, tanto de admissão quanto de escape, ele injeta combustível e aí começa a comprimir a mistura e depois ocorre a queima. Bom, aqui tem um ponto polêmico já da InEngine. Eles dizem que o motor é um tempo só. Na verdade, isso é uma questão de interpretação, tá? Ele é um motor que funciona 2 tempos, ou seja, para cada ciclo do pistão de ida e volta, ele tem apenas 2 etapas, as 4 etapas, né, de admissão, queima, expansão, escape e tal. Tudo isso acontece dentro de um ciclo só do pistão, o que é diferente do 4 tempos, que acontece dentro de 2 ciclos. Porém, como ele faz esse ciclo todo 2 vezes por rotação daquele disco revolucionário lá, do disc plate que eles chamam, por isso eles chamam de um tempo só. Isso confunde um pouco a cabeça de algumas pessoas, mas basicamente entendo o seguinte, é um motor 2 tempos que tem 2 ciclos a cada volta do disco. Outra grande vantagem desse motor, além de ser super compacto, super leve, ele também tem a vibração praticamente zero. Por quê? Porque tu elimina o virabrequim com biela, com aquele monte de peças móveis e tu bota um disco perfeitamente balanceado e tu bota também 4 câmaras de combustão com os pistões opostos. Os pistões opostos por si só já eliminam boa parte da vibração. O fato de tu ter lados opostos em 180 graus fazendo a queima contrabalanceada dá uma estabilidade absurda para esse motor. Não tem outro motor que tenha uma estabilidade tão boa, que tenha um nível de vibração tão baixo quanto este motor. Tá, Felipe, mas então por que eu fui enganado? Esse motor ele realmente parece ser revolucionário, tu falou super bem dele até agora. E realmente ele é um motor que é completamente diferente daquilo que a gente viu e tem um potencial enorme. Agora, meus amigos, da forma com que foi divulgado para nós, principalmente os brasileiros, tudo nos leva a crer que esse motor substituiria o motor do nosso carro convencional, que ele acabaria com os motores elétricos, que ele acabaria com a necessidade de motores diferentes. Não, calma lá. Existe uma informação importante aqui que está no próprio site do fabricante. A aplicação desses motores, eles visam como aviões, drones, navios, barcos, eventualmente como um motor auxiliar para gerar energia para carros elétricos. Por quê, meus amigos? Porque ele é um motor 2 tempos. E aqui tem uma característica que eles não conseguem mudar. Por mais que tenha vários ciclos ali, o motor 2 tempos ele é um motor que funciona muito bem em altas rotações. Eles conseguiram baixar, sim, segundo algumas matérias que eu li, não foi o site da empresa, mas em algumas matérias eu li que eles conseguiram chegar a 150 Nm de torque a 800 RPM, pô, show de bola. Mas é um motor que ele não é tão elástico quanto um 4 tempos de pistão como a gente está acostumado. Basicamente assim, ele funciona muito bem, ele é super eficiente em uma determinada faixa de rotação que costuma ser um pouco alta. No motor normal de carro, a gente começa ali em baixas rotações, 1.500 RPM, vai às vezes até 6.000 RPM. Tudo isso faz o carro se movimentar de forma mais eficiente ou mais esportiva. Neste motor eu entendo que
tu vai conseguir fazer o carro se movimentar, mas tu não vai ter essa elasticidade. Por quê? Lembra das janelas que eu te falei? Pois é. Aquilo ali, ele limita um pouco a queima da mistura. Por quê? O ideal é tu aproveitar o máximo de tempo a mistura queimando, o máximo de tempo o combustível queimando, para quê? Para ter aquela expansão maior e tu aproveitar toda a energia. Se o pistão não chegou no final de curso ainda e tu já está abrindo as janelas para entrar ar novo e sair a mistura queimada, significa que em algum momento tu vai perder um pouquinho desse espaço, certo? Então ali já tem um pouquinho de perdas que no 4 tempos tu consegue evitar, tu consegue aproveitar melhor isso. O segundo ponto é, para cada rotação, tu tem 4 queimas. Então tu imagina o seguinte, é como se tu tivesse em 1000 RPM, girando com o motor 4 tempos a 4000 RPMs. Porque está entrando combustível, está girando, está funcionando. Então assim, eu não estou dizendo que esse motor não é eficiente, ele é super eficiente, mas para uma gama específica de utilização. Emissões pode ser boas? Pode, mas é bem melhor que o 2 tempos convencional, com certeza, mas ele não vai atender, definitivamente sozinho com combustível gasolina, seja lá o que for, ele não vai atender a expectativa sem nenhum tipo de filtro ou recirculação ou qualquer outra coisa assim, que as normas Euro 7, até mesmo Euro 6, né, estão exigindo, que estão extremamente exigentes atualmente. E eu digo isso olhando assim a grosso modo, mas pelo que eu conheço, vai precisar de outras coisas. Tem uma grande sacada. O fato dele ter a compressão variável e de uma forma extremamente simples, tu vai poder usar qualquer tipo de combustível. Bom, calma lá. Este qualquer tipo de combustível, ele também precisa ser estudado, tá? Por quê? Porque o bico injetor, o tipo de programação da controladora, sensores e um monte de outras coisas precisam ser adequadas, até os pistões. Tu não vai trabalhar com um pistão igual para gasolina, para diesel ou para hidrogênio. Cada combustível exige um pouco mais ou menos do pistão. Então, para o diesel, por exemplo, tu vai precisar de um pistão bem maior e mais resistente para aguentar a compressão do diesel. E para gasolina, tu precisa de um pistão bem menos resistente, então tu pode aliviar em peso, o que torna o motor mais eficiente. Então assim, meus amigos, não é que esse motor seja ruim, bem pelo contrário, é um motor que está em desenvolvimento, eu acho que tem muito potencial, mas ele não vai substituir o motor a combustão na sua plenitude. Ele vai servir sim, como várias aplicações, inclusive pode servir para o seu carro, mas mais como um complemento para o futuro. Então é isso que eu queria falar para vocês, explicar o funcionamento dele e explicar por que esse motor ele foi vendido de uma forma errada. Vendido eu digo no sentido de apresentado para nós brasileiros de uma forma que não é exatamente a mais correta. Sim, pode nos ajudar, sim, é um baita do motor, mas não, vamos com calma, ele não vai substituir, pelo menos na sua plenitude, o motor a combustão convencional e muito menos o motor elétrico. A própria empresa já deixou claro que gerador auxiliar seria uma das suas grandes aplicações automotivas. Então que bom que existe isso, eu sou um entusiasta de motores a combustão, eu gosto muito disso, mas quando eu vi direto esse projeto eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não é bem assim, não pode ser tudo isso. E vocês já tinham percebido isso que eu mostrei aqui para vocês? Vocês já tinham se dado conta desses detalhes que eu falei? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera. Mas que barbaridade, é sério que tu aguentou até aqui, tio? Não deu nem uma dormidinha? Viu todo o vídeo mesmo, prestou atenção em cada detalhe? Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook existe, mas sinceramente eu nem sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanhe a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu!